fiquei, falei, bom, não que eu tenha ficado frustrado. Aí eu fiz o seguinte, eu fui para o segundo papel, mais interessante. Esse segundo papel chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, que era a CESP. Então, eu fiz o trabalho sobre a CESP, e eu já frequentava a Ordem dos Economistas de São Paulo, não é isso? E tinha inúmeros colegas economistas que trabalhavam na CESP. O Modécio Stama, o Edgar Baron, enfim, outros, né? E eu fiz esse trabalho, realizei o trabalho, analisei o Estatuto da CESP. Uma coisa que eu sempre analisei muito foram os estatutos, está entendendo? E o Estatuto da CESP, ele previa coisas interessantíssimas. Por exemplo, você comprava ações ordinárias e você, ao longo de um ano, você podia substituí-las por ações preferenciais. O Estatuto da CESP, ele previa o seguinte, que a CESP pagaria um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% às ações preferenciais. E, se sobrasse recursos, ela então pagaria para as ordinárias. Então, a ordinária era um papel que não interessava, não é isso? Ele só poderia interessar se fosse um preço um absurdo, está entendendo? E você pudesse depois trocá-las pelas preferenciais. Foi o que eu fiz. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Eu não tinha assim uma formação capaz de me indicar uma meta, né? Mas eu falei, não, mas eu tenho que seguir metas, eu tenho que cumprir metas e fazer com que elas sejam consagradas, consolidadas. Então, eu comecei a comprar ações da CESP, tá certo? Então, a minha primeira meta era ter 100 mil ações da CESP. E foi assim. Então, eu fui comprando as ações e eu fazia o seguinte: eu comprava as ações ordinárias, ninguém sabia, porque ninguém lia estatuto, ninguém lia nada naquela época. É como hoje, né? Eles também não leem nada. Então, uma ação da CESP custava 20 centavos a ordinária, e a outra custava 50, 55, né? Então, eu comprava essas ações por 20 centavos, esperava aí 3, 4 meses, sempre no mês de agosto, a CESP abria a oportunidade para se fazer a substituição das ações, das ordinárias por preferenciais. Então, eu achei aquilo lá um caminho, né? Falei, oh, eu vou por aqui. Então, fui comprando ações, comprava das preferenciais também e das ordinárias. E fui montando uma posição de ações da CESP. Até que eu cheguei a ter mais ou menos 1 milhão e pouco de ações da CESP, certo? Um determinado momento da história, onde o senhor Paulo Maluf entrou para o governo do Estado de São Paulo, eu não sei por que razão ou quais as razões, que na época ele resolveu também direcionar, direcionar as baterias do Estado para prospectar petróleo. Então, o que aconteceu? Ele ia criar uma empresa chamada Petropaulo, está correto? Mas depois, no fim, acabou não viabilizando e ele colocou a CESP nesse projeto. Só que a CESP não podia ficar nesse projeto porque ela chamava centrais elétricas. E petróleo é uma outra matriz energética. Então, ele mudou o nome da CESP, em vez de centrais elétricas, para a Companhia Energética de São Paulo. Aí sim podia, então. E o que aconteceu com as ações da CESP? As ações da CESP foram parar num preço absurdamente alto. Na época, elas duplicaram de preço. De 50 centavos, elas foram para 1,50. A 1,50 já não era um bom negócio ter ações da CESP. Por quê? Porque nós tínhamos outros papéis, como o Banco Bandeirantes, o Banco Noroeste, o BRI, que era o Banco Real de Investimentos, está entendendo? Eles pagavam dividendos extraordinários pelo fato de pagarem dividendo mínimo prioritário. Então, eu fui substituindo. Vendi as minhas ações da CESP, da carteira de previdência, né, que eu já tinha o interesse de formar carteira de previdência, e passei a comprar os outros papéis. E assim foi. E foi indo, e eu fui pegando o dinheiro do dividendo, fui comprando mais ações, porque os dividendos
do Banco Noroeste, do Banco Bandeirantes eram mais generosos, está entendendo? Então, dava para a gente comprar mais. Os papéis eram baratos, e eu fui comprando e foi formando uma carteira. 10 anos depois, em 1980, por aí, chegou um cidadão de um jornal, que eu esqueci o nome dele, mas era Diário do Comércio, chamado. Ele chegou para mim e falou: "Sr. Márcio, você fez aquele trabalho, etc. Eu gostaria de saber o seguinte, deu certo?" Eu falei: "Olha, deu. Eu já estou aposentado, quer dizer, eu já tinha recursos para me manter, não com os que eu tenho hoje, evidentemente, mas eu já podia viver bem naquela época, né?" Então, eu mostrei a ele, ele fez uma reportagem. Inclusive, quem apareceu nessa reportagem foi o ex-presidente da CVM, meu amigo, Tomás Tostas de Sá, que na época ele era do Bradesco. Então, eu falei sobre as ações e ele falou sobre a renda fixa, na época dessa reportagem. Bom, muito bem. E aí eu fui comprando ações, fui comprando, e o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: eh, as ações daquela ocasião, elas proporcionavam um retorno compatível e muito bom. Por quê? Porque naquela época havia possibilidade de se corrigir os balanços, os ativos imobilizados das empresas. Então, o que acontecia? Inevitavelmente, como todas as empresas tinham um valor nominal. Então, o que acontece? Acontece que o produto da correção monetária tinha que ser incorporada ao capital. Como consequência, melhor dizendo, as empresas emitiam novas ações. Então, o bloco de ações crescia de uma forma muito mais altruísta, né, do que você só comprar. As bonificações provenientes das correções monetárias, elas eram assim generosíssimas, né? Era uma vez por ano, e tinha empresas que davam 10 por uma, 12 por uma. Então, eu comecei a ficar com bastante ações, é isso? E com a possibilidade de mais dividendos, comprar ações de outras empresas também, dentro desse enfoque. Aí eu comecei a comprar também ações de uma empresa que, na época, ela era representada pelo Ayrton Senna, que era o Banco Nacional, está entendendo? Tinha também o Banco do Brasil, que custava 60 centavos, a ação preferencial, enfim. E eu fui comprando, fui fazendo meu portfólio.